Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um ABC Smart Talks. Hoje nós vamos falar sobre a MP 1303, que passou a tributar em 5% vários ativos isentos, além de trazer aí uma série de mudanças. Nós vamos falar também sobre o decreto que alterou as alíquotas do IOF. Nossas convidadas hoje aqui são as tributaristas Fernanda Calazans e Elisa Henriques, sócia do Veloz Advogados. Eu sou Roberto Dunk e aqui do meu lado na bancada do Research do ABC também está o Odilon Costa. Para começar a nossa conversa, eu sei que todo mundo aqui já viu, né, quais são as medidas das alíquotas e tem uma visão geral aqui sobre a MP. Então, a gente também não quer ficar, acho que, revisando o que vocês já viram. Mas assim, a MP ela trata de diversos temas, né? Ela é bastante extensa. E dentro desse trecho, Elisa e Fernanda, que trata de crédito privado, de fundos, de ativos isentos, queria começar essa conversa aqui convidando vocês para nos dizer assim, o que chamou mais a atenção de vocês e quais pontos vocês acreditam que a gente deve concentrar aqui mais nosso debate, o que a gente deve levar em consideração primeiro. E sejam muito bem-vindas. Obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada, Odilon. Obrigada ao Banco ABC pelo convite. Muito bom estar aqui debatendo esse assunto. Eu vou começar falando de um dos aspectos que eu acho que chamou bastante atenção, né, que foi a revogação da isenção daqueles títulos incentivados, títulos imobiliários e do agronegócio. Estou até com uma colinha aqui para a gente não perder nenhum desses títulos, né? Então, são as letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de depósito, né, o CDA, o WA, o CDCA, a LCA, CRA, a CPR com liquidação financeira, a LIG, a letra de crédito de desenvolvimento e, por fim, os títulos e valores mobiliários de infraestrutura que estão na Lei 12.431, no artigo 2º. Então, todos esses títulos que têm, né, até hoje, ou pretensamente até 31 de dezembro de 2025, todos esses títulos têm isenção para os investidores pessoas físicas. Então, o investidor pessoa física que adquire esses títulos são isentos dos rendimentos que são pagos por esses títulos. O que a medida provisória está estabelecendo? Uma alíquota de 5% para esses títulos, então não vai para a alíquota regular. Entretanto, ela fez uma regra de transição. Então, para os títulos que já estão emitidos e integralizados, né, pagos, portanto, em 31 de dezembro de 2025, eles vão continuar isentos. Então, o investidor que tem aquele título continua usufruindo da isenção fiscal do imposto de renda, ainda que esse título seja alienado no mercado secundário, né? O que significa, então, que o investidor seguinte vai também gozar ali da isenção. Qual que é o cenário em que eles estabeleceram que você deixa de ter isenção? Se esse título for prorrogado. Então, se houver um evento de prorrogação desse título, ele passa a estar sujeito aos 5%, tais quais os títulos que vão ser emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, acho que desses títulos é uma primeira coisa que a gente destaca. A gente estava conversando também sobre as operações compromissadas que são lastreadas nesses títulos, né? Então, elas continuam tendo todos os incentivos que elas já tinham para fins de IOF, TVM, porque isso não foi nada que teve mudança, né, nem no decreto do IOF. Entretanto, para uma potencial tentativa de usar um argumento, né, de que essa isenção do IR se aplica também para a operação compromissada, a gente tem uma visão aqui que essa argumentação ficou mais... Ela já era difícil, ela ficou mais difícil na medida em que a MP, nas partes iniciais, né, que definiu o que são aplicações financeiras, ela considerou que a operação compromissada é uma aplicação financeira. Então, na nossa visão aqui, acaba sendo uma operação autônoma do seu lastro, né? Ela não tem ali correlação com o seu lastro necessariamente. Acho que um primeiro panorama aqui, acho que são esses. Aí vou ver se a Elisa tem algum outro ponto para complementar. Obrigada, Fernanda. Boa tarde, Roberto, Odilon. Agradeço aqui vocês, em nome do ABC, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Acho que um outro ponto que vale também a gente destacar, né, os fundos de investimento no país, eles passaram recentemente por algumas mudanças na sua tributação, então isso veio através da Lei 14.754, onde a gente passou a ter um tratamento uniforme entre fundos abertos e fundos fechados, e agora a gente caminha para um tratamento ainda mais uniforme, pensando em termos de alíquota, né? A gente passa a ter uma alíquota única de 17,5%, que vai ser aplicada para fundos abertos ou fechados. A gente continua com a sistemática de comicotas sendo aplicadas para esses fundos, e para aqueles fundos de forma geral, né, dito isentos, a gente passa, como a Fernanda mencionou, a uma alíquota de 5% aplicável para esses fundos. A gente tem aqui talvez uma distinção, né, nos fundos que a gente está falando que não eram isentos, então que não eram incentivados, o que se preservou são rendimentos auferidos até 31/12 de 2025, então esses rendimentos vão ser tributados com base na legislação atual, e aí para os fundos incentivados, esses que saem de uma isenção para uma alíquota de 5%, eu vou olhar para a aquisição e preservar aquelas cotas que já tenham sido subscritas e adquiridas até 31 de dezembro de 2025. A legislação, né, ela traz ainda, por mais que ela tem ali esse objetivo de uniformizar, a gente continua com outras legislações específicas vigentes, a própria 14.754, e aí acho que a gente vai poder falar com um pouco mais de detalhe sobre como analisar estas duas legislações, o que deve prevalecer e pontos de atenção. Fernanda e Elisa, só para, acho que, entender um ponto, né? O que vocês estão falando é o seguinte, né? A gente vai ter pensando nas debêntures, né? Debêntures que foram emitidas até o final desse ano, até 2026. Essas debêntures, digamos assim, vão ser as abençoadas, porque o pessoal está chamando de abençoadas, né? Mas elas vão contar com a isenção e boa. E quem for emitido, né, depois de 2026, vai ser as não abençoadas. Então, eu estou entendendo que isso vai dar um trabalhão para a gente, porque você vai ter que saber se, enfim, a debênture está numa posição ou está na outra caixinha. E para fundos, eu acho que você tem uma coisa bastante análoga. Então, eu estou pensando, né, na outra ponta, né, no pessoal que está hoje comprando ou cogitando investir debêntures ou colocar debêntures na sua carteira, você está dando um sinal forte para o mercado falando assim, compre tudo até o final do ano, porque você vai ter uma isenção de imposto. Então tá todo mundo, né? Puxa, preciso comprar antes que acabe a isenção e tal. Só que a gente está falando de uma medida provisória que pode não passar, não ser aprovada. Então corre o risco de todo o mercado, né, correr para comprar, para aproveitar desse benefício que a gente não sabe se vai existir. E daqui 3, 4, X meses, chegar alguém e falar, putz, a medida provisória não passou. Odilon, não sei se você quer complementar aí. Olha, esse seu ponto a gente já vê nos dados, né, Dum, que a gente já viu, quando a gente olha para as debêntures incentivadas, inclusive um incremento de negociação dos títulos no mercado secundário, né, então acho que o mercado, de certa forma, colocou ali parcialmente a MP no preço, né, e eu acho que esse ponto que a Elisa levantou, né, e você já abordou ali, eu acho que, assim, quando a gente fala dos fundos, né, acho que muita dúvida do que veio da MP também veio do tratamento, né, não só no nível carteira dos fundos, mas também pelos rendimentos distribuídos aos cotistas, né, quando a gente fala ali do universo final 11, né, que são os fundos imobiliários, os FIAGROS, os FIINFRAs e os FIPEs, né, sejam eles listados ou CETIPados, eu acho que valeria a pena, né, aproveitar a presença aqui da Elisa e da Fernanda para explicarem para a gente, né, assim, como é que cada um desses fundos ele vai ser tributado segundo a MP, claro, enfim, com todos os disclaimers aqui, tanto no nível carteira como no nível rendimento para o cotista, né? Como até para o cotista também a questão do ganho de capital. Se vocês puderem abrir ali essas 4 caixinhas e explicar para a gente, seria bacana. Acho que a gente tem visto bastante dúvida ali no âmbito dos fundos. E depois eu tenho uma segunda pergunta também sobre os fundos. Eu vou fazer só um adendo antes da Elisa entrar no fundo, ainda voltada à questão que o Roberto trouxe
dos próprios títulos incentivados, as debêntures e desse controle que vai ter que ser feito daqueles títulos que estão agraciados ainda com a isenção, até, né, aqueles emitidos integralizados até 31 de dezembro de 2025, e aqueles que vão passar, né, a estar sujeito à tributação a partir de 26. Então, de fato, vai ter que haver um controle, a gente não sabe muito bem como isso vai acontecer, mas se a gente olhar, inclusive, para as demais aplicações financeiras, aquelas que estão sujeitas à alíquota que agora foi unificada, né, para 17,5%, para as aplicações financeiras e demais títulos privados e públicos que estariam sujeitos à incidência normal, você também vai ter esse corte em relação aos rendimentos produzidos, né? Então, rendimentos que foram produzidos por esses títulos, que tenham sido emitidos já, né, já estejam emitidos agora, mas que foram produzidos até o dia 31 de dezembro de 2025, estarão sujeitos às alíquotas vigentes a essa época, né? Então, a tabela, as nossas alíquotas regressivas, né? Que vai de 22,5% a 15%. Para os títulos emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026, vale a alíquota de 17,5%. Então, veja, é o mesmo título, aí não vai nem ter aquele, né, o título bonzinho e o título ruim. É o mesmo título que a instituição pagadora, né, desses rendimentos vai ter que ter um controle e fazer essa tributação pro rata, né, do que é rendimento produzido até 31 de dezembro de 2025, sujeito às regras vigentes hoje, e aqueles rendimentos produzidos a partir de 26, sujeitos à alíquota fixa de 17,5%. Então, queria só, na hora que você falou controle, eu falei, ixi, o controle dos títulos ainda é mais tranquilo, né? Esse é até mais desafiador. Mas aí agora eu passo para a Elisa seguir com os fundos. Obrigada. Odilon, vou até começar aqui falando um pouco da carteira dos fundos, né? Dando um histórico. A gente tem como regra que a carteira dos fundos de investimento, elas são isentas de tributação em relação a rendimentos recebidos, ganhos auferidos. A gente tinha ali o que a gente chama da regra de isenção da carteira, que já remonta a muitos anos, né? A Lei 14.754, ela preservou essa isenção da carteira em relação aos fundos de investimento. O que a gente tinha de exceção? A gente tinha a situação dos fundos imobiliários. Esses fundos tinham uma isenção parcial da carteira, porque quando eu tinha aplicações financeiras em relação a ativos que não tinham relação com o mercado imobiliário, então, que não eram ali considerados pela CVM como empreendimentos imobiliários, eu podia ter a tributação no âmbito da carteira. A MP 1303, ela não alterou nada no que diz respeito à regra de isenção da carteira de forma expressa, né? Ela não regulamentou este assunto. Então, eu continuo tendo a Lei 14.754 isentando a carteira dos fundos de investimento, e agora eu passo a ter, especificamente para fundos de investimento imobiliário, uma nova regra. Então, eu revoguei a regra que estava prevista na Lei 8.668 e eu tratei de forma expressa, até afastando discussões que a gente tinha no mercado, que eram aqueles fundos imobiliários que investiam em cotas de outros fundos imobiliários, se o ganho desse investimento era isento ou não. Agora eu passo a ter uma regra que ela é muito clara em dizer, olha, qualquer rendimento de aplicação, rendimento ou ganho de aplicação financeira oferida por fundo imobiliário e por fundo do agronegócio, eles estão isentos de tributação. Então, ele deixa isso muito claro. Depois ele traz um ponto no parágrafo, que a gente até discutindo hoje mais cedo nos preocupou, porque ele fala assim, olha, esta isenção, ela se aplica inclusive para rendimentos de aluguel. Aí a primeira dúvida que surge com a redação da maneira como ela está é, se eu estiver falando de rendimentos que não são aplicações financeiras e também não são rendimento de aluguel, por exemplo, a compra e venda de um imóvel, isso torna esse valor não isento? Essa regra está excluindo esses valores? A nossa visão é que a intenção não foi essa, mas a redação ela não veio a melhor e ela pode trazer esta dúvida em relação àquilo que não é aplicação financeira.
Uma outra discussão que a gente tem são os fundos que têm legislação específica, então eu estou falando dos fundos que investem em debêntures de infra, eu estou falando do fundo em participações em infraestrutura, então aqueles que têm uma regulamentação específica, que não estão na Lei 14.754, que trata dos fundos em geral, eu fico sem uma regra expressa para esses fundos. Então, eu não aplico a 14.754 por exclusão expressa. E eu também não tenho na MP 1303 uma regra que trate e que deixe claro que essa carteira segue isenta. Na nossa visão, quando a própria regra dispensa os fundos de retenção do imposto de renda, ele está pretendendo isentar a carteira. Mas aqui é um ponto que vale o mercado se alinhar para tentar um esclarecimento na regra. Então, isso é o que a gente tem em termos de tributação de carteira. Como que fica a tributação dos cotistas, né? A gente passa a ter como regra geral uma alíquota de 17,5%. Essa alíquota de 17,5% se aplica para os ditos fundos, né, sujeitos à norma geral, então aqueles que a gente enquadrava como curto ou longo prazo para fins de tributação. Isso se aplica para fundos de investimento em ações, para fundos de investimento em participações. Então, a minha regra passa a ser 17,5%. Inclusive os fundos imobiliários e do agronegócio, que tinham ali uma alíquota majorada de 20%, eles ficam no 17,5%. O que eu tenho de exceção a esses 17,5%? Quando eu estiver falando dos fundos de índice em mercado de renda fixa, eu vou para uma alíquota de 20%. E depois eu tenho ali os fundos incentivados. Então, os fundos incentivados, aí eu estou falando do imobiliário e do agronegócio, que atendam a determinados requisitos, que é a pulverização, mais de 100 cotistas, não ter concentração de cotas ou de direito a receber rendimentos em um único cotista ou grupo de cotistas, a gente passa a ter a alíquota dos 5% para as pessoas físicas que invistam nesse fundo. E aí aqui só ressaltando o que a gente já mencionou, isso aqui pensando sempre para cotas adquiridas pós 31/12/2025, ou para os fundos em geral o 17,5% para rendimentos auferidos após 31/12/2025, ainda que com relação a cotas adquiridas anteriormente. Eu passo a ter para os fundos, né, que investam em debêntures de infraestrutura, também os 5% para pessoa física. Eu tenho esta mesma alíquota de 5% quando eu estiver falando de fundos de investimento em participação em infraestrutura, e para os ETFs que investam em ativos isentos, então esses ativos que a Fernanda listou, eu tenho 7,5%. Então a gente passa aqui a falar em quatro principais alíquotas, né? 17,5% como regra, 20% para ETF de renda fixa, 5% para os fundos incentivados ali em geral e, claro, com algumas discussões quando a gente fala, por exemplo, do multimercado, que investe em debêntures de infraestrutura, como você destacou, e o 7,5% para o ETF que investe em ativos incentivados. Então, essas passam a ser as alíquotas aplicáveis no universo de fundos de investimento. E aí, a gente está aqui falando, como regra geral, eu tive também um esclarecimento, né? A MP 1303, ela traz ali uma série de conceitos que se aplicam a essa medida provisória. Uma delas é o conceito de rendimentos. E a gente tem um conceito mais amplo agora do que é rendimentos. Ele abarca não só aquele resgate de cotas, mas também valores e ganhos que eu receba em decorrência da alienação. Então, acho que esse é outro ponto interessante da medida provisória. Perfeito. Acho que uma dúvida que também surgiu aqui do nosso lado, né, e a gente ouviu de alguns investidores, é a questão da tributação das cotas dos fundos, né? A gente falou bastante aqui do pré e pós ali, janeiro de 2026, mas a gente nesse universo de fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, enfim, fundos listados e setipados, a gente tem a figura do follow-on, né? E aí
Eu queria ouvir um pouco de vocês como é que fica essa questão da operacionalização ali, de fundos que têm cotas integralizadas antes e provavelmente depois ali da data de corte estipulada pela MP. Esse vai ser o grande desafio dos administradores, né? A regra, ela não tratou de particularidades. Ela trouxe como critério integralização ou o momento em que você aufere o rendimento. Então, se eu estou falando de cotas de fundos ali, vamos chamar de incentivados, isentos, que agora passam a 5%, eu tenho que olhar o momento da integralização. Ela não trouxe exceção, pelo menos no texto, em relação a isso. Então, eu tive integralização até 31 de dezembro de 2025, eu vou preservar a isenção em relação àqueles rendimentos. A minha integralização ocorreu num segundo momento, eu passo a ter que tributar 5%. Para esses fundos, o que vai ser o meu controle? Olhar para em que momento que aquela cota foi integralizada, ela fica ali marcada como isenta ou 5%. Para fundos que não são incentivados, então que a gente saiu ali de curto ou longo prazo, ou mesmo FIA, e a gente vai para 17,5, o desafio é ainda maior aqui nesse caso, porque eu vou ter que olhar para o momento em que eu auferi o rendimento. Então, eu esqueço quando ocorreu a integralização e eu olho para, este rendimento, ele foi produzido após 31 de 12 de 2025, então eu vou ter que tributar ele a 17,5. Foi antes dessa data, eu tributo na legislação vigente, que pode ser 15% se eu estiver falando de FIP, que pode ser 15% se eu estiver falando de FIA, pode ser as alíquotas regressivas se eu estiver falando pode ser o come-cotas, né? E pode ser um come-cotas. Eu acho que o interessante é pensar que nesses fundos em geral sujeitos ao come-cotas, você vai ter lá no come-cotas de março, que é o próximo de maio, que é o próximo come-cotas, você vai ter essa necessidade de fazer a tributação pro rata de acordo com a data de produção. Então, você vai ter lá a tributação do come-cotas vai estar lá em maio, mas ela vai ter um pedaço, né, até dezembro, um mês praticamente, pensando na aprovação efetivamente, né, de tributação de uma maneira e o restante sendo tributado a partir da alíquota vigente em 1º de janeiro. Então, vai ser bem desafiador, né, para o administrador mesmo pensando no come-cotas. Acho que até aproveitando esse ponto aqui que a Fernanda trouxe, Odilon, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o come-cotas, né? Porque teve muita dúvida no mercado. Continuo tendo come-cotas, eu continuo tendo essa tributação periódica nos meses de maio e novembro. A nossa leitura é que sim, né? O que a medida provisória revoga da legislação atual é tão somente as alíquotas, que eu usava 15 quando fosse fundo de longo prazo, ou 20 no caso de fundo de curto prazo, mas eu continuo tendo esse fato gerador nos meses de maio e novembro de cada ano. E aí um ponto aqui que eu acho que também é interessante a gente mencionar são os fundos que detenham mais de 95% da sua carteira investido em outros fundos, em especial aqueles fundos que foram excluídos da sistemática de come-cotas pela legislação anterior, né? Então, por exemplo, aquele fundo que investe num fundo de investimento em ações ou que investe em um FDIC esse considerado entidade de investimento, se ele detém mais de 95% investido em cotas desses fundos, ele também não se sujeita à sistemática de come-cotas. E a gente ouviu algumas dúvidas em relação à manutenção dessa não tributação nos fundos que investem em cotas, porque eu tive a revogação de um dispositivo da 14754 que dispunha e que expressamente excluía esses fundos do come-cotas. Na nossa visão, esse dispositivo que foi revogado, ele estava ali, vamos dizer, duplicado na 14754, porque eu tinha, né, eu estou falando do artigo 25 da lei 14754, e que tinha no artigo 40 uma redação muito semelhante, até
até mais abrangente, falando também dos fundos excluídos. Então, falando da possibilidade de eu investir em fundo imobiliário, em FIAGRO, que são outros fundos excluídos do Come Cotas. Então, na nossa visão, a revogação desse artigo 25 não afastou a possibilidade de que esses fundos que investam em cotas e que observem ali o 95% sigam sem essa sistemática de Come Cotas, porque esta disposição, essa autorização segue no artigo 40 e até de forma mais abrangente. Eu achei muito bom que vocês mencionaram esse ponto do Come Cotas, né? A gente recebeu dúvida de vários investidores, né, em relação ao IOF, especialmente ali no caso dos FDICs, né? Então, assim, em relação à tributação dos fundos que compram cotas de FDIC, né, como é a realidade de muitos investidores ali de crédito privado, né, e não necessariamente esses fundos eles são FDICs ou FIC-FDICs, a reforma ela traz algum tipo de distinção ali de tributação entre os veículos que investem na classe FDIC, e acho que uma outra dúvida também é se essa tributação ela se aplica apenas a novas emissões de FDIC, ou seja, o mercado primário ali, ou também no mercado secundário, né? A gente tem visto aí um crescimento bem importante da liquidez no mercado secundário de FDIC, e isso trouxe uma dúvida para os investidores, né? Acho que se vocês puderem também em que momento do primário que haveria ali a incidência desse imposto. Não, perfeito, Odilon. Os FDICs, eles estão no centro das principais mudanças, né? É mudança para imposto de renda, é mudança para o IOF-TVM, como você destacou agora, e até no âmbito da reforma tributária do consumo, IBS-CBS, os FDICs estão ali no centro dessa discussão. Então, a tributação do IOF-TVM, ela não se confunde com o que a medida provisória 1303 estabeleceu, que é essa uniformização de tributação da renda em relação a essas aplicações financeiras, a esses veículos de investimento. O IOF-TVM, ele trouxe 2 critérios bem objetivos e você até já os mencionou, né? Então, toda vez que eu tiver emissão de cotas e subscrição de cotas de FDIC, eu vou estar sujeito à aplicação do IOF-TVM numa alíquota de 0,38%. O que fica de fora dessa tributação? As cotas que tenham sido emitidas até 13 de junho, então a gente está falando das cotas da última sexta, emitidas até a última sexta-feira, e aquelas aquisições no mercado secundário, né? Então, primeiro ponto, aqui a gente está falando de uma tributação que é exclusiva do mercado primário, não necessariamente a primeira emissão de cotas feita pelo fundo, mas as emissões de cotas feitas, né, por aquele fundo e subscritas pelos cotistas. Eu vou ter a aplicação desse 0,38, na nossa visão, independente de quem seja o cotista. Independente do cotista ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma instituição financeira, como a regra mencionou, e na nossa visão, até outros fundos de investimento. Então, mesmo se eu estiver falando como você descreveu, nessa regra aí onde eu posso ter fundos investindo em cotas de outros fundos, se eu estiver falando de uma aquisição primária de cotas, eu vou ter o 0,38%. E se eu estiver falando de diferentes emissões, porque eu tenho ali os fundos que investem em cotas de fundos, e muitas vezes a gente está falando de camadas, né, de várias camadas de investimento, então o fundo 1 que investe no fundo 2, que investe no fundo 3, para depois chegar no fundo ali que de fato vai deter os ativos, eu vou ter 0,38 em cada uma dessas aquisições, salvo se essas aquisições a gente não tiver diante de FDICs, porque o que a regra olhou é o enquadramento do FDIC. E aí acho que aqui surge uma outra dúvida, né? Porque eu posso ter aqueles veículos que não são constituídos perante a CVM como FDICs, mas que são FDICs para fins fiscais, porque detêm mais de 67% da sua carteira investida em direitos creditórios. Assim como eu posso ter veículos que são FDIC para fins da regra da CVM, mas têm um tratamento específico na regra tributária, que é justamente o caso ali do FDIC FIAGRO, né? É isso que eu ia perguntar, exatamente, se nesses casos que você tem a isenção, tem a figura do FDIC infra também.
Na nossa visão, você vai sempre olhar para o enquadramento fiscal, Odilon. Então, se aquele FDIC ele é um FDIC para fins fiscais, ele vai atrair a tributação. O FIAGRO, né, e a gente até tem discussões na CVM para caminhar, para ter ali um fundo FIAGRO, né, e não mais o empréstimo do fundo imobiliário, do fundo do FIP, do FDIC, ele é FIAGRO para fins fiscais, ele não é FDIC. Então, na nossa visão, eu não tenho 0,38 quando eu estiver falando de uma aquisição primária de cotas de um FIAGRO, ainda que um FIAGRO FDIC, porque o que deve prevalecer na nossa visão é esse enquadramento fiscal do veículo. Agora, o FDIC Infra já fico na dúvida. Ele é FDIC, exato. Ele é FDIC. Ele é FDIC. Aí ele tem ativos específicos de infra, mas ele é um FDIC. Então, aí eu acho que não dá para escapar. Fernanda, Elisa, deixa eu acho que mudar um pouco o tema, assim, né? A gente ainda tem, acho que etapas importantes aí, tanto quando a gente pensa no decreto, né, que mudou o IOF, quanto nessa questão da MP sobre a tramitação, sobre as etapas que vão acontecer daqui para frente. A última notícia que a gente tem é que o pessoal estava tentando aprovar um decreto, acho que legislativo, para derrubar o decreto do IOF. E no caso da medida provisória, acho que tem um prazo aqui para ela ser aprovada, né? E queria que vocês comentassem um pouco sobre a própria escolha do governo de fazer essas mudanças todas por esse caminho, chamado medida provisória, né? Por que dessa estratégia? Enfim, se vocês puderem explicar para a gente o que são as etapas que precisam suceder aqui para frente em ambos os casos, para que essas mudanças se concretizem. Não sei se vocês enxergam algum outro caminho. Sim. Acho que é até importante nessa pergunta, Roberto, para a gente também diferenciar algumas características do imposto de renda, que está sendo alterado pela medida provisória, e do IOF, que foi alterado pelo decreto, né? Então, o IOF ele é um tributo extrafiscal, e por conta disso, o que isso significa? Significa que ele é utilizado, ou deveria ser utilizado, não para fins arrecadatórios, mas sim para fins de regulação do mercado, né? Você ter atuações do mercado ali de acordo com, né? Você manipula, digamos ali, de acordo com a alíquota do IOF. Por conta dessa característica dele ser extrafiscal, ele não tem que observar o princípio da anterioridade. Então, o que isso significa? O decreto que foi publicado na quarta-feira passada, aliás, no dia 11, ele passa a entrar em vigor na própria data de publicação. Então, ele já produz efeitos naquela data. Para fins de imposto de renda, a gente não pode ter uma regra dessa maneira, né? Porque o imposto de renda ele tem que obedecer a esse princípio da anterioridade, que traz uma segurança jurídica para o contribuinte. Então, para que esta regra passe a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026, que claramente é a intenção do governo, a gente precisa ter a aprovação dele no Congresso, a aprovação da medida provisória no Congresso ainda este ano, e esse prazo ele é de 60 dias mais 60 dias. Então, no total de 120 dias é o prazo para que o Congresso analise, aprove e converta em lei, né? E a gente tem que ter uma lei já convertida esse ano para que possa produzir efeitos a partir do ano que vem. Por que a gente imagina que estrategicamente o governo usou medida provisória para essas regras? Pela questão de timing, né? Quer dizer, a gente já está em meados do ano, né? Então a gente tem um prazo aí, digamos, para o Congresso analisar, basicamente o prazo estabelecido, né, na Constituição para aprovação da medida provisória. Se essa medida provisória não é analisada em 45 dias, isso trava a pauta do Congresso. Eles precisam avaliar de modo que eles possam votar outros assuntos. Então, evidentemente, tem um caráter de urgência do governo de aprovação dessas regras para este ano, para que elas possam produzir efeitos no ano que vem. Fernando, acho que você levantou um ponto super importante, né? Se porventura a MP, a votação dela, né, ela escorregar para o ano que vem, né, para a gente ter o efeito fiscal, né,
a partir ali de janeiro de 2026. Vamos dizer que, enfim, a votação escorregou, enfim, o negócio demorou ali para avançar. Eu teria que esperar até 2027 para poder, caso a MP ela seja votada e aprovada ali no início de 2026, para que os efeitos fiscais eles entrem em vigor, ou eu poderia ter esses efeitos já a partir ali de, vamos dizer, março ou abril de 2026? Para o imposto de renda, precisa, porque a gente tem essa necessidade de as novas regras elas vigorarem no ano calendário seguinte em que a lei foi aprovada. Agora, para a contribuição social sobre o lucro, e a gente teve a majoração da alíquota ali para as IPs, né, da alíquota de 9 foi para 15, a gente tem uma anterioridade nonagesimal, então são 90 dias. Então, se eu não me engano, os 90 dias, inclusive, cai ainda esse ano, né? Eles vão ter já a alíquota majorada já agora em 2025. Então, aí é diferente. Mas para o imposto de renda, sim. Se, por um acaso, a medida provisória não for votada e aprovada e convertida em lei em 25 e só em 26, isso só pode passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2027, por conta dessa anterioridade anual que o imposto de renda está sujeito. Aí, só um outro ponto que eu também esqueci de comentar, que o Roberto falou, sobre o decreto legislativo, né, que está aí pensando no IOF, né? Então o IOF já está valendo, né? A regra já está produzindo efeitos, mas temos esse decreto legislativo, na verdade são vários, né, decretos legislativos que foram apresentados por vários partidos políticos. E o que ele significa, né? O Congresso ele pode derrubar um decreto presidencial por meio de um decreto legislativo. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados e do que a gente escutou de notícias, eles estavam votando a urgência, inclusive, colocando em urgência para que a votação ocorresse ainda essa semana. Então, a gente tem essa expectativa, né, de ver como é que a votação desse decreto legislativo vai ser, porque isso implicaria em o IOF, que já está produzindo efeitos, deixar de produzir, né? Então, temos emoção também para o IOF. Fernando, e o que você espera do decreto? Ele pode voltar atrás no tempo para a regra que a gente tinha antes, ou ele pode ainda, inclusive, trazer novas regras, novas coisas? O decreto legislativo, ele revoga o decreto que existe. Ele não traz novas regras, então a gente voltaria para as regras anteriores. O que precisa estar estabelecido ali pelo Congresso, inclusive, é qual é o efeito deste período em que o decreto novo vigorou, né? A gente tem que saber, assim, naquele momento, o que deveria ter incidido. Mantém-se a regra que de fato incidiu, né? Porque era o que estava vigente, e isso quem determina é o próprio Congresso, a própria Câmara dos Deputados, na votação, vai estabelecer como que fica este período, aí, esse lapso de tempo em que a gente teve esse decreto produzindo efeitos. Legal. Tem uma outra dúvida, acho que válida, que a gente vem aqui de uma série de mudanças tributárias aí, porque o governo está fazendo ajuste muito mais do lado da tributação do que do lado do gasto, né? E há uns meses atrás a gente estava discutindo o imposto de renda para alta renda, né? Para quem recebe acima de 600 mil, que teria uma alíquota mínima de 10%, que isso está num projeto de lei, né? Que vai ser votado ainda. Como que vocês acham que essa lei da alta renda, dos 10%, conversa com esse caso da tributação de 5% sobre o isento? Porque a gente pode ter uma pessoa, né, que tem uma carteira hoje, uma pessoa de alta renda, que tem uma carteira só de isentos, que paga 0 de imposto de renda, que vai passar a pagar 5% ano que vem, caso a medida provisória seja alterada, né? E se o projeto seja aprovado, né? Se o projeto de lei da alta renda também for aprovado, como é que fica? Você consegue abater os 5% dos 10%? Ou como é que vocês veem essas duas medidas aí se conversando? Esse assunto, Roberto, a legislação de dividendos, como que ela foi construída, né? O que ela estabeleceu? Então, os rendimentos de títulos isentos, desses títulos incentivados, eles eram computados para
você avaliar se você era considerado como uma pessoa física de alta renda ou não. Então, eu considerava esses rendimentos isentos para ver se eu alcançava o limite estabelecido pela legislação. Mas quando chegava o momento do que eu tributo, ou seja, quais rendimentos que eu vou levar à tributação dos 10%, eu excluía expressamente o rendimento isento. Então, ele não entrava ali no cômputo do que é, vamos dizer assim, a base de tributação pelo imposto de renda. É claro que essa legislação ela não foi pensada e não foi desenhada considerando as mudanças da MP 1303. Então, num primeiro momento, os rendimentos desses títulos seriam excluídos dessa tributação, e aí a gente ficaria talvez nessa ideia de que é um imposto de 5% definitivo, que você não vai levar a ajuste na sua declaração, porque a tributação do dividendo, assim como a gente observa com os rendimentos de aplicação financeira não incentivados, eles são valores que eu tenho que levar à tributação no que a gente fala de ajuste anual. Então, eu sofro antecipações de imposto de renda na fonte, mas depois eu levo para ajuste anual para verificar se eu paguei mais ou menos tributo do que eu deveria ter pago. Então, a regra pode seguir uma ideia de mantê-los excluídos, na linha de que estes rendimentos eu tributo a 5% e é esta tributação, não tem nenhum ajuste ou complemento, ou a gente pode ter, no âmbito da tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional, um ajuste para contemplar esses rendimentos na base de cálculo, que eu acho menos provável, dado que a MP diz ser um tributo definitivo, ou até mesmo trazer esses 5% para que você tenha ali um crédito de tributo já pago, né? Então, isso vai depender muito do que vai ser o caminhar e a discussão no Congresso Nacional. Da maneira como a regra está aprovada hoje, o que eu teria? Eu considero esses rendimentos para ver se eu sou pessoa física de alta renda, mas eu excluo eles de tributação neste complemento dos 10%. Então, eu ficaria, e aí alinhado com o que a própria MP pensou, uma tributação definitiva. O que é isso? Os 5% é tudo que eu vou pagar em relação a essa renda. Eu não complemento nenhum valor em relação a isso. Legal. Acho que até aproveitando esse ponto, Roberto, que a Elisa colocou, que é importante ter isso em mente, né? Esses 5%, porque mudou um pouco para a pessoa física, as demais aplicações financeiras, elas eram consideradas tributação definitiva, né? Pessoa física sempre na aplicação financeira era o IR-fonte incidente, era uma tributação definitiva. Ela passou agora a estabelecer que para as pessoas físicas, a tributação na aplicação financeira, ela é uma antecipação, até por conta de um elemento de compensação mais amplo que ela passou a permitir para a pessoa física. Então, a pessoa física vai poder compensar ganhos em aplicações financeiras sujeitas ao regime geral, com perdas de ganhos líquidos, né, de renda variável. Então, tem lá uma possibilidade de compensação mais ampla, mas esses títulos que estão sujeitos a 5%, eles têm tributação definitiva e logo a perda não pode entrar nessa grande compensação que a pessoa física vai poder ter. Então, acho que era um elemento também interessante, que é uma mudança de paradigma aí, em termos de tributação de pessoa física e de aplicação financeira em relação ao que a gente tem hoje em dia. Essa questão da compensação, o que você está pensando, Fernanda? Por exemplo, eu tenho um investimento em renda variável, em ações, eu tive uma perda. Aí na outra ponta eu tenho um CDB bancário. Eu posso compensar a perda Pode das compensar ações com o rendimento do isso, CDB? Exatamente, é isso que eles estão estabelecendo. Então, você pode compensar os rendimentos que estão sujeitos à regra geral, então todos aqueles lá que estão sujeitos ao 17,5%, fundo, CDB, enfim, título público, privado que esteja sujeito aos 17,5%, as operações de renda variável, que estão sujeitos a ganhos líquidos, que mais? Acho que tinham mais situações, né? Mas os 5%, por exemplo, Fernanda, aí não entraria, eu não conseguiria, Não, os por 5 exemplo... não.
O 5, porque aí é uma tributação definitiva, você tributou aquele imposto, foi pago devido, não entra numa sistemática de compensação. Acho que só um ponto que é importante a gente destacar, aqui a gente está falando sempre de perdas após 31 de dezembro de 2025, né? Então, assim como a tributação, eu tenho que fazer esse corte, então, em relação àquilo que é rendimento até 31 de 12 de 2025, eu dou um tratamento e posterior eu dou o tratamento da MP, o mesmo acontece em relação às perdas. Então, a perda que eu posso levar e fazer essa compensação na minha declaração anual são aquelas a partir de, após 31 de 12 de 2025. E acho que com relação à renda variável, a gente continua com a sistemática de que eu apuro ganho líquido. Então, eu vou pegar todas as minhas no trimestre, então antes era no mês, agora eu vou fazer isso no trimestre. Eu vou pegar todas as operações que eu tive, todos os ganhos e todas as perdas. O resultado disso é o meu ganho líquido ou a minha perda. É essa perda líquida que eu posso levar a compensação na minha declaração. Mas eu primeiro faço essa compensação, vamos dizer assim, de renda variável, né, dentro do trimestre. Antes eu fazia no mês, agora eu vou fazer no trimestre. É isso. Eu tenho uma última pergunta, assim, acho que para levantar um pouco a questão mais de possíveis litígios ou da forma, mas a gente sabe que, assim, o IOF não respeita essa questão, acho que de assim, você fazer mudanças com muita antecedência, porque se tratam ali de operações de câmbio financeiras que o governo federal, a princípio, precisaria mudar rapidamente, né? Mas eu estava lendo um artigo que falava assim que essa maior liberdade para o governo mexer no IOF, ela nunca foi pensada no sentido de você aumentar alíquotas, aumentar a arrecadação e tudo mais. Vocês acham que se o decreto do IOF ele ficar do jeito que está, isso pode ser muito questionado, assim, juridicamente, ou que tudo bem, não foi essa a intenção da lei, mas o governo está jogando dentro da regra e o que ficar deve ser isso mesmo? Já vem sendo questionado, né? A gente já sabe de pelo menos 10 ações, tem inclusive ação direta de inconstitucionalidade apresentada por uma associação, então já tem uma série de ações contra essa alteração do IOF, muito pautado também nessa argumentação de que o IOF não poderia ter finalidade arrecadatória, né, e que portanto, nesse caso, foi claramente arrecadatório e que estaria infringindo uma finalidade constitucional do IOF. A nossa perspectiva, claro, eu acho que é um argumento que existe, sem dúvida, juridicamente ele é válido e consistente. Historicamente, olhando para outras situações em que a gente já teve o IOF majorado por motivos arrecadatórios, né, como foi, por exemplo, quando deixou de ter CPMF, né, CPMF quando foi revogada, a gente teve um acréscimo de 0,38 para várias operações no IOF, para compor, né, então tinha claramente uma finalidade de arrecadação para compor a arrecadação da CPMF. Isso gerou uma ação judicial, um questionamento para o STF, e o STF entendeu como constitucional, né? Ele não entendeu que essa finalidade de arrecadação infringe um aspecto constitucional de modo a tornar inválida a cobrança do imposto. Então, a nossa perspectiva neste argumento, ela é de talvez chegando no STF, dele não se sustentar, né? Então, essa é a nossa visão, pensando aí no histórico, mas que é um argumento válido, ele é um argumento válido. Quer dizer, vai demorar 10, 15 anos para a gente descobrir. Além disso, também. O que vai acontecer, mas lá na frente pode ser que tenha uma surpresa. A gente já positiva. espera, não está mais trabalhando com isso, né? Odilon, acho que queria falar. Sim, acho que um comentário do meu lado, né, mais do que até uma pergunta, né, é justamente essa questão que vocês comentaram aqui do IOF, né, quando a gente fala de financiamento a longo prazo, né, mas é até um pouco contraditório, né, a gente agora ter uma alíquota flat de 17,5% para títulos públicos, por exemplo, que se contrapõe ali bastante à alíquota regressiva, né, de
22,5% a 15%, né, e acho que grande parte do racional disso era você ter ali um prêmio para quem fosse um aplicador de longo prazo, né? Então acho que até sob uma ótica de dívida pública, né, gerenciamento de dívida pública, você ter uma alíquota flat, isso atrapalha até o governo a arrecadar, né, que seria um dos objetivos aqui da medida. Vocês ouviram alguma coisa a respeito disso? Enfim, se existe uma perspectiva enfim, se teve alguma discussão a respeito de manter essa alíquota regressiva, enfim, por que hoje a gente tem uma alíquota flat? Não me lembro de ter discutido, talvez a Elisa possa ter alguma ideia. Agora, isso é interessante, né? Porque isso é para o imposto de renda, né? Então, quer dizer, no imposto de renda a gente tinha esse incentivo aos investimentos de longo prazo, que tinham todo esse sentido, né, de poupança, né, favorável à economia, e também para o IOF. Se a gente olha o IOF-TVM, também a gente tem uma incidência de IOF-TVM para as aplicações de curto prazo, curtíssimo, né, que são aquelas de 30 dias, então sempre nesse mesmo racional, né, de onerar mais os investimentos mais curtos, né, e de fato a gente deixa de ter esse incentivo, mas não sei em que medida isso foi algo debatido mesmo entre o governo e o mercado, efetivamente, né? Eu também não ouvi nada nesse sentido, Odilon. Eu acho que o que tem de contraponto e que a gente vê sendo muito utilizado como discurso do governo é uma ideia de uniformização, né? Então, simplificações, alíquotas únicas. Então, eu acho que aqui acabou tendo ali uma prevalência deste objetivo de uniformização ou simplificação do que realmente, como você colocou, esse histórico de eu incentivo aquele investidor de longo prazo que manteve, né, os recursos aplicados nos títulos mesmo, quando a gente conversava, né, e o fim da isenção de títulos incentivados, ela vai e vem várias vezes ao longo desses últimos anos. E tinha-se, inclusive, muito esse discurso, né, olha, em títulos incentivados, até aquela pessoa, aquele investidor de curto prazo tem a isenção, vamos pensar numa isenção que privilegia aquele que ficou com o papel por determinado período. Então, a gente tinha muito esse discurso encabeçando as discussões sobre tributação na aplicação financeira, no mercado financeiro como um todo. Agora, eu acho que a gente vê este governo atual mais pautado nessa ideia de uniformização de alíquotas e simplificação. Não soube também de nenhuma conversa de mercado, mas me parece que este discurso de uniformização e simplificação, ele aparece por diversos momentos. Pessoal, acho que nosso tema aqui está super bem explorado e nosso tempo está chegando ao fim, mas queria convidar Elisa e Fernanda a fazer uma consideração final aqui, talvez com uma provocação aqui. Se vocês pudessem, talvez, alterar em alguma coisa a medida provisória, né, que certamente vai ser bastante discutida agora nos próximos meses aí no Congresso, o que vocês pudessem escolher um ponto, o que vocês alterariam nessa medida? O que vocês acham que talvez seja o ponto mais crítico aí na medida? Elisa, quer começar? Posso começar. Eu acho que eu traria primeiro eu traria até esclarecimento de que a carteira dos fundos de investimento, elas seguem isentas de tributação, né? Ou seja, historicamente se fez uma opção por tributar o rendimento no cotista e não no âmbito da carteira, e eu acho que não tem espaço para dúvida em relação ao que é isento e ao que não é isento na carteira de um fundo de investimento. Então, acho que esse é um esclarecimento importante. O outro, e aí talvez pensando até no que é a dinâmica do administrador, né, os controles que já são realizados pelo administrador, é que assim como a gente teve para títulos incentivados uma preservação da cota, que a gente
gente conseguisse ter isso também para as demais aplicações financeiras, né? Ou seja, eu preservo aquele título que já tenha sido emitido, que já tenha sido subscrito, e não um mesmo tratamento, um mesmo certificado gerando tratamento distinto para o cotista, para o investidor. Então, acho que esses são dois pontos importantes de se esclarecer. Não sei, é difícil, né? Tem muitos pontos que a gente talvez faria ali algum ajuste, mas eu diria que, assim, em especial a questão de isenção da carteira, não tem muito espaço para se ter dúvida em relação ao que é e ao que não é isento. Porque nem faz sentido, né? Quer dizer, a sistemática de tributação de fundo, ela exatamente parte desse princípio. Você não onera a carteira do fundo para tributar no investidor final, né? Então, realmente, esse ponto é super importante. Eu acho que eu adicionaria aqui, pensando nos assuntos que a gente conversou aqui hoje, a questão de preservar também o tratamento, né, dos 5% para os rendimentos produzidos pelos títulos incentivados que a gente comentou, na alienação. Então, mesmo que você faça uma alienação desse título, que você tenha ali, né, naquilo que é o rendimento produzido efetivamente, que vai estar dentro do preço, né, da venda desse título, que você possa manter a tributação a 5%, até para estimular o mercado secundário desses títulos, que é bastante importante. E aí, acho que outra coisa que eu diria também, aí nem tanto, né, aquilo que a gente estava conversando, né, que nem só de notícias ruins essa regra veio, né, então, acho que teve uma inovação aqui em termos também de hedge feito por pessoas jurídicas, seja no mercado local como no mercado internacional, que é bastante interessante, né, então, uma pessoa jurídica fazendo hedge no exterior, anteriormente a essa medida provisória, né, ou no momento atual, só pode deduzir perdas se essas operações de hedge forem feitas em bolsa no exterior. Então, tem que ser um mercado bursátil para que ele possa deduzir as perdas. A regra está ampliando isso para mercado de balcão, desde que essa operação seja registrada numa entidade que tenha um sistema de aferir que o preço está sendo feito a mercado, né? Então, esse é o único requisito. E no mercado local, igualmente, a gente também tinha essa necessidade de que a operação fosse para fins de hedge, tanto para assegurar a dedutibilidade, né, para a pessoa jurídica realizando a operação, como para deixar de ter o recolhimento ali na caixinha de ganhos líquidos. Isso também deixa de ser um requisito e fica mais automático. Então, acho que claro, para ser dedutível tem que atender às regras gerais de dedutibilidade, então tem que ser uma operação necessária, talvez por conta disso ele vai ter que demonstrar que tenha um hedge, mas isso não está tão automático, você pode ter essa avaliação de forma mais ampla. Então, acho que são dois pontos bastante favoráveis, aí pensando em investidores mais corporativos, né, e hedge, que é uma operação tão essencial para essas empresas. Que bom que podemos acabar com pelo menos uma notícia positiva aí da medida provisória. Mas, Fernanda, Elisa e Odilon, queria agradecer a vocês, acho que foi um prazer ter essa conversa aí. Saímos ainda com muitas dúvidas, mas com dúvidas melhores do que as que a gente tinha quando começou a conversa. E, enfim, esperamos que as notícias sejam mais positivas daqui para frente, né? Obrigado aí, pessoal, Sem também que está nos dúvida. assistindo. Obrigada, Obrigado, Fernanda e Foi um Elisa. prazer. Tchau, boa tarde. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.